Olá, sou Elton Fleck da Silveira, analista da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Neste momento vou apresentar a aula 4 com o tema Colheita e Pós-Colheita do Maracujá. A conteudista e instrutora é a doutora Fabiana Fume Cerqueira Sasaki. Doutora Fabiana Sasaki é graduada em Engenharia Agronômica pela Exalc, da Universidade de São Paulo, em 2002, tendo mestrado e doutorado pela mesma universidade na área de Fisiologia e Bioquímica de Plantas. É pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Tem experiência na área de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, com ênfase em Fisiologia pós-colheita, atuando principalmente nos seguintes temas: processamento mínimo, pós-colheita de frutas e hortaliças, fisiologia pós-colheita. Doutora Fabiana apresentará conceitos importantes para uma boa colheita e os cuidados também pós-colheita. Boa aula! Agradeço, colega Elton, pela apresentação, muito obrigada. Bom, nessa aula vamos falar um pouco mais sobre a colheita e o manejo pós-colheita do maracujá, completando as informações passadas anteriormente pelo colega Onildo. O maracujá é um fruto muito perecível, pois tem um elevado metabolismo com taxas altas de respiração e produção de etileno, fazendo com que ele perca sua qualidade em um curto espaço de tempo. A elevada perda de água por transpiração dos frutos é outro fator que prejudica a qualidade dos frutos, principalmente quando falamos em maracujá. Por isso, é muito importante termos um cuidado especial durante a colheita e a pós-colheita do maracujá, para garantirmos a manutenção da qualidade dos frutos por mais tempo. Às vezes, detalhes durante a colheita e manuseio pós-colheita que não oneram o processo são cruciais para a manutenção da qualidade dos frutos. O ponto de colheita adequado é um fator chave para a qualidade dos frutos. Frutos colhidos verdes ou antes do ponto ideal terão sabor, aroma, coloração da casca e da polpa prejudicados. No caso do maracujá, serão frutos muito ácidos e com pouco sabor. Por outro lado, quando os frutos são colhidos muito maduros, apesar de terem características sensoriais melhores, como sabor e aroma, sua vida útil é muito curta e não toleram transporte, pois a casca dos mesmos fica menos firme. A colheita, no ponto inadequado, pode levar você a perder o esforço, o trabalho, a energia, o investimento, no caso dinheiro, gastos nesse período, desde o preparo do solo até a colheita, pois os frutos não terão a qualidade exigida pelo mercado, que vai pagar menos por isso. O ponto de colheita vai depender do mercado consumidor, principalmente com relação à distância que esse mercado está da área de produção e também com relação às características do fruto que esse mercado exige, como tamanho, forma, cor da casca. Além de atender às exigências do mercado consumidor, temos também que atender à legislação do mercado para o qual iremos enviar esses frutos. No Brasil, temos essas duas instruções normativas do Ministério da Agricultura, principalmente a Instrução Normativa 69 de junho de 2018, que estabelece os requisitos mínimos para produtos hortícolas que devemos obedecer. A Instrução Normativa 69 fala que características dos produtos para serem comercializados ou destinados ao consumo humano têm que ser inteiros, limpos, firmes, isentos de insetos, visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos ou apresentando maturidade comercial, não apresentarem excessivamente maduros ou passados e não se apresentarem desidratados ou murchos, sem perder a presença de odores atípicos, sem danos que exponham a polpa, além de isentos de podridões, ressaltando a importância do ponto de colheita. Para auxiliar nas instruções normativas, a CEAGESP, um dos maiores entrepostos comerciais da América Latina, elaborou um referencial fotográfico para isso. Esse é o layout da página da CEAGESP, como vocês podem ver. Aqui são os referenciais fotográficos dos frutos verdes ou imaturos, do lado esquerdo, e dos frutos maduros, do lado direito, reforçando novamente a importância do ponto de colheita. Essa é uma outra página do CEAGESP com os padrões mínimos de qualidade para a comercialização do maracujá no entreposto. Algumas redes de supermercados também utilizam esses padrões para a aquisição dos frutos.
Aí estão destacados em vermelho defeitos proibidos relacionados aos frutos imaturos ou verdes e frutos passados ou muito maduros. Mais uma vez, destacando a importância de que colher os frutos no ponto adequado é muito importante. Qual seria então esse ponto de colheita adequado para o maracujá? Vou mostrar para vocês os pontos de colheita do Passiflora edulis, ou maracujá azedo, e do Passiflora alata, ou conhecido também como maracujá doce, que são os mais cultivados no momento. Para o maracujá azedo, temos 3 pontos de colheita, desde 1/3 da casca amarela, mais de 50% a 70% aproximadamente da casca amarela e a casca quase 100% amarela. Os frutos colhidos no primeiro e no segundo pontos, com 48 horas, eles estarão com a casca completamente amarela, prontos para serem consumidos. Porém, os frutos do segundo ponto já estarão bem mais maduros, sendo necessária comercialização rápida, senão os frutos começam a apresentar murchamento. Os frutos podem ser colhidos em ambos os pontos de colheita para comercialização para mercados mais distantes. No caso do terceiro ponto de colheita, embora os frutos tenham uma qualidade sensorial melhor sabor, menos acidez, esses frutos devem ser consumidos em um curto intervalo de tempo, de 1 a 2 dias. Por esse motivo, esse ponto é indicado para frutos que serão comercializados em mercados locais ou destinados para a indústria. No caso do maracujá doce, é semelhante. Os frutos também podem ser colhidos em 3 pontos, desde 1/3 da casca amarela, mais de 50% a 70% aproximadamente da casca amarela e casca quase 100% amarela. Sendo que os frutos colhidos nos 2 primeiros pontos podem ser enviados para mercados mais distantes, e os colhidos com a casca quase amarela para o mercado local ou para a indústria. No caso do maracujá doce, quando os frutos estão com a casca completamente amarela, a região oposta ao pedúnculo, essa região apontada aí pelas setas em vermelho, começa a amolecer, impossibilitando assim o transporte dos frutos. Quais os cuidados que devemos ter durante a colheita? Devemos priorizar a colheita nas horas mais quentes do dia, no início da manhã ou no final da tarde, principalmente em regiões de clima quente, pois a exposição dos frutos ao sol pode causar queimaduras nas cascas dos frutos, como a foto que vocês estão vendo aí. Devemos evitar os danos físicos ou danos mecânicos, como compressão, impacto, corte, perfurações. Esses danos causam aumento do metabolismo e produção de etileno dos frutos, acelerando sua senescência, além de serem porta de entrada para os podridões. Outro ponto importante é sempre utilizar materiais e equipamentos limpos e sanitizados, pois eles são fontes de inóculos para doenças. Devemos sempre consultar a legislação vigente e utilizar somente os produtos permitidos para uso em produção orgânica. A colheita deve ser realizada com auxílio de tesouras, deixando de 2 a 3 centímetros do pedúnculo. O arranquio dos frutos, além de prejudicar a planta, pode causar danos aos frutos. Colocar os maracujás cuidadosamente em caixas forradas com plástico bolha, espuma ou papelão, para evitar danos por quedas e abrasão com a caixa. Devemos também manter as caixas em locais sombreados até o transporte para a casa de embalagem ou local de seleção. Isso evita que os frutos aumentem seu metabolismo e transpiração. Portanto, embora muito comum, não é recomendada a colheita dos frutos caídos do chão. Após a colheita, os frutos são levados para locais normalmente chamados de casa de embalagem ou casa de beneficiamento ou packing house. Pode ser estruturas simples, onde os frutos são manuseados e embalados. Nesses locais, deve-se evitar a circulação de animais e insetos. O fluxo deve ter uma direção única, ou seja, frutos limpos não devem entrar em contato com frutos sujos, para evitar o que chamamos de contaminação cruzada. Devemos fazer a limpeza dos equipamentos, utensílios e do ambiente com produtos permitidos pela legislação. Toda a água que entrar em contato com os produtos deve ser potável e devemos manusear os frutos com cuidado para evitar os danos físicos. Essas são as etapas que os frutos podem passar durante o manuseio pós-colheita do maracujá: recepção e seleção, limpeza, sanitização, secagem, classificação e embalagem. Em alguns casos, os frutos podem receber somente uma limpeza a seco e passar diretamente para a etapa de classificação.
Vamos ver cada etapa mais detalhadamente nos próximos slides. O local de recepção dos frutos deve ser limpo, sombreado e arejado. O ideal é que todos os lotes recebidos sejam identificados quanto ao talhão, data de colheita e outras informações, para evitar problemas com a lei da rastreabilidade. As etapas de limpeza, sanitização e secagem, quando são realizados, têm por objetivo a remoção da sujeira grosseira, como restos de folhas, pétalas, sépalas, insetos e outras coisas. Além disso, reduz a carga microbiana. Aqui também devemos atentar para usar somente produtos permitidos pela legislação. A etapa de secagem é fundamental para evitar o crescimento dos micro-organismos que sobraram na casca dos frutos. A classificação deve ser feita de acordo com o mercado de destino dos frutos. Este é só um exemplo da classificação utilizada na CEAGESP. Um sistema de classificação favorece a comercialização do produto, pois a pessoa que está comprando sabe direitinho a qualidade do produto que ela está adquirindo. Após a classificação dos frutos, eles são geralmente embalados. A embalagem também varia de acordo com o mercado de destino. Normalmente, caixas de papelão são mais recomendados por manterem melhor a qualidade dos frutos. Caixas de plástico também podem ser utilizados, porém, eles devem ser sempre higienizados e têm problemas com a logística de retorno. Deve-se evitar colocar frutos acima das bordas laterais da caixa, pois quando isso acontece, quem sustenta o peso da caixa de cima são os frutos e não a caixa. Outro tipo de embalagens são embalagens de plásticos envoltas com filmes de PVC, que são utilizados principalmente para os maracujás doces. Quando se pretende armazenar os frutos por maiores períodos, podemos utilizar o armazenamento refrigerado, pois o frio reduz o metabolismo dos frutos e aumenta o tempo de conservação. Porém, temos que atentar para as temperaturas de armazenamento, pois o maracujá não tolera temperaturas muito baixas. As temperaturas recomendadas variam de 8 a 10 graus, dependendo da espécie e da cultivar. Devemos também atentar para a umidade relativa da câmara fria, que deve ficar de 85% a 90%, para evitar a desidratação dos frutos. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!